foi digamos assim, a forma com que o poder público, particularmente prefeitura e Câmara, reagiram a essa devastação? Coniventes, Conivente. extremamente coniventes com a devastação. A gente não teve apoio. Teve apoio de poucos, né? Nós fizemos uma audiência logo, isso foi em abril. Em junho, nós tivemos uma audiência pública que era para discutir as áreas verdes, os parques e a arborização. Ai, foi muito difícil, foi o presidente da mesa não deixou a gente falar, o grupo se organizou com as falas e eles diminuíram o tempo das nossas falas, chamaram o secretário do meio ambiente para falar, ficou um tempão falando, a gente falou 3 minutos, cada um de nós só tinha 3 minutos para falar, muito planejado para desconstruir o nosso movimento. Então, realmente a gente não teve apoio. E do CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, nós esperávamos, né, que houvesse um apoio, mas também... A gente pode dizer até que foi até hostilizado pelo Conselho, né, pelo secretário, né, e pelo seu vice, o seu assessor. Podemos dizer que fomos maltratados no Conselho, né? A gente chegou com uma reivindicação e eles vieram desconstruindo o movimento. Quer dizer, algo completamente antidemocrático. O Conselho é justamente o lugar da sociedade civil se manifestar, são os elementos democráticos mais importantes da Constituição, são os conselhos municipais, é onde se pode viabilizar alguma participação democrática. E ali a comunidade pode ser destratada, né? Então, realmente, assim, o poder público são interesses econômicos muito grandes, mas é isso, né, Dom? Mas a gente sabe que isso, quando a gente fala sobre essas questões, quando a gente traz as questões, a gente está pensando no modelo de desenvolvimento econômico gerado pelo capitalismo globalitário neoliberal. É essa perspectiva, esse modelo é que faz com que isso aconteça. Então, quando a gente está falando sobre a árvore, sobre o bosque, a gente está falando sobre o sistema. Exatamente. A gente está falando sobre uma perspectiva economicista que domina praticamente todos os setores, até muitos setores populares, né, que são os mais atingidos por essa emergência climática que a gente está vivendo, também são conduzidos a pensar que, enfim, assim vão ter mais emprego, vão ter mais trabalho, para que servem essas árvores aí, né? Então tem toda uma dificuldade essa luta, né? Uma das perguntas, se houve esse espírito, entre aspas, empreendedor capitalista que devasta, que destrói, que põe abaixo aquilo que não é particular, embora seja privado. E o povo, a sociedade de Rio Grande, como reagiu a essa barbaridade? Nós tivemos um retorno muito grande da comunidade, assim, em termos de apoio, né? Nosso primeiro movimento, como eu comentei ali, foi esse projeto de lei, né? Em uma semana a gente já tinha esse projeto de lei de iniciativa popular, e eu acho que foi em abril, em maio, logo em seguida teve a Feira do Livro aqui no Cassino, a Feira do Livro da FURB foi no Cassino, e nós fomos para a Feira do Livro e para coletar assinaturas para esse projeto de lei de iniciativa popular. E o retorno da comunidade foi tamanho, assim, a gente imediatamente conseguiu muitas, a gente tem mais de 2.000 assinaturas, a gente tem cerca de 2.500 assinaturas. É claro que para um projeto de lei de iniciativa popular é uma coisa bem complexa, né? Porque tem que ser assim, ó, a gente tem que ter 5% da população dos votantes. Isso significa que a gente tem que ter cerca de 7.500 assinaturas para que vá até a Câmara de Vereadores e lá seja aprovado ou não. A gente tem minoria na Câmara, né, de apoiadores, tanto é que foram 3 vereadores, uma vereadora e 2 vereadores que nos apoiaram, acho que foi só esses, né? Então, outra pergunta. Aí, então, nasceu esse movimento Rio Grande Quer Verde, Rio Grande vem antes, né? Rio Grande Quer Verde, que começou exatamente com um carinho em torno de uma árvore. Queria que vocês contassem isso e aviso a todos
que esta experiência é arrepiante. Como a gente não tem sede fixa, né? As nossas reuniões são ao ar livre, normalmente, quase sempre. Quase sempre muito próximo ao bosque que foi, né, destruído e ao bosque que a gente gostaria de preservar. E logo na primeira reunião, né, que a gente fez a gente estava tão desolado com o que estava vendo, né, porque a nossa reunião estava ali de frente para o crime, né, o crime ambiental, né, a devastação, e tinha poucas árvores que haviam sobrado numa pequena pracinha na frente. E a gente, obviamente, olhou aquela árvore e, quando viu, a gente estava fazendo um abraço na árvore, né? Que é representado um pouco por esse nosso banner aqui, né? Tá aparecendo, né? Tá, os abracinhos, tá. É uma árvore e as pessoas no entorno dela. Acho que a camiseta aqui também fica mais... A gente fez essa camiseta também. Isso, fica mais próximo da cama, exatamente. Uhum. O que diz em torno, que eu não consigo ler? Dialogar, refletir e agir. E embaixo, coletivo, Rio Grande quer verde. Que é o mesmo que está lá no cartaz. E embaixo ainda diz: área verde urbana é vida na cidade e direito de todos.